A palavra viva de hoje está no Evangelho de João, capítulo 18, verso 17. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não sou. Pedro negou Jesus. Pedro, era um pescador, foi chamado a ser pescador de homens, andou com o Senhor por 3 anos e meio aproximadamente, viu tantas e tantas coisas que o Senhor fez, tantos milagres, Jesus chegou até a curar a sogra dele, quantas e quantas, as pescas maravilhosas, as multiplicações, quantas e quantas coisas. Mas Pedro ainda era um fraco, infelizmente ele era um fraco, e ele negou Jesus. Mas nós temos que olhar Pedro depois, porque Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes, todos eles, inclusive Pedro, todos foram cheios do Espírito Santo. E aí Pedro levantou, diante de todos e de tudo. Não era uma simples empregada, eram sacerdotes, era o sumo sacerdote, eram os escribas, os fariseus, os saduceus, eram todos. E Pedro prega com aquele amor, com aquela força, com aquela eloquência, com aquela verdade, sem medo nenhum, diferente daquele Pedro que negou. Por quê? Porque agora ele estava cheio do Espírito Santo. Pai, que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, para que nós não o neguemos, não nos desviemos, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Dai-nos essa força, Pai. Em nome de Jesus. Amém.